mesma roupa de um vídeo anterior? Sim, porque booktubers gravam vários vídeos no mesmo dia. Eu tirei a tarde, que é pequeníssima, para gravar alguns vídeos de opinião. Por isso isto vai ser uma missão impossível, gravar alguns vídeos de opinião todos de seguida, antes que escureça. Um livro que eu li recentemente é o Dona Filipa e o Dom João I, de Maria João Fialho Gouveia. Era um livro que eu tinha muitas expectativas, porque, se ainda não perceberam, eu adoro ficção histórica, adoro história portuguesa, história de Portugal, história de Inglaterra. Basicamente eu sou uma fanzarra de história. Sempre gostei, e quando vi este livro, que é sobre um dos casais que eu mais aprecio, são os pais da Inclita Geração, da história portuguesa, eu achei que ia adorar este livro. A coisa não foi tão bem como eu estava à espera. A história portuguesa é extremamente rica, é tão boa como a história de Inglaterra, só que a história de Inglaterra é mais famosa dado, talvez, ao inglês e aos Tudors, porque é muito, muito dramatizada. A história portuguesa nem por isso, mas desafio a Netflix e quem seja a fazer uma adaptação das várias histórias portuguesas que há, com legendas em inglês, para todo mundo conhecer a nossa história, que é brutal. Mas vamos ao que interessa e vamos fazer a opinião deste livro antes que a luz se vá embora. Eu estava à espera de adorar este livro. É a história de Dom João I, o fundador da dinastia de Avis, e Dona Filipa de Lencastre. Para quem não sabe, Dom João I e Dona Filipa de Lencastre foram fiéis um ao outro. Eles apaixonaram-se, era um casamento de conveniência, mas apaixonaram-se. Isto não é spoiler, está descrito. E foram os pais dos famosos da Inclita Geração, o infante Dom Henrique, o rei Dom Duarte, o rei Dom Fernando, e estou-me a esquecer de mais algum. Eu esqueço-me sempre de um. Se vocês tiverem a oportunidade, por favor, vão ao Mosteiro da Batalha visitar os túmulos deles, porque são obras de arte maravilhosas. Focando-se neste livro, algumas coisas eu já sabia desta história, por isso não me surpreenderam, mas eu estava à espera de algo mais ficcionado, que eu gosto de ler esta ficção histórica à procura da ficção, e este livro desapontou-me de certa maneira, porque ele tem partes em que há um depósito de história. Por exemplo, para saber o filho do filho não sei quantos, do filho não sei quê, o filho do primo, do cunhado, do sogro, existe um índice e uma árvore genealógica no fim do livro, em que diz quem é que são os protagonistas. Esperem, se calhar estou a dizer mal, mas lembro-me de ver isso. Sim. Em que diz que são os protagonistas, quais são as casas reais envolvidas, as de Castela, a de Portugal. Estão a ver? As personagens, em que diz quem é o filho. Só que no próprio livro, durante a história, de um momento para o outro, seja uma criada, ou seja o cão da vizinha, não é mentira, mas seja uma criada, eu lembro-me particularmente de uma criada, há um depósito de matéria. Ela diz que, imagina, rei tal teve 5 filhos que se chamavam não sei quantos, que se chamavam não sei quantos, que se apaixonaram não sei quantos, que casaram com não sei quantos, que nananana. E isto não acontece só uma vez, acontece N vezes no livro e torna-se um bocado maçador para mim. Primeiro porque algumas coisas eu já sabia, e depois não é para mim uma forma atrativa de conhecer a história através de ficção. Eu gosto de coisas mais romanceadas e não tão enumerativas. Para mim tira um bocado da emoção do livro e torna-se aborrecido. E não estou a falar da maneira como eles falavam e do português da época, que eu não sei se é bem português da época porque sinceramente não fui investigar, mas a maneira mais, como é que eu ia dizer, mais sóbria que eles falavam. Não estou a falar disso porque isso até eu aprecio. É a mesma forma como os sentimentos não passam para mim da maneira como o livro está escrito. E isso para mim foi um enorme não. Fazia muito mais sentido para mim não perder tempo com esta enumeração que me lembra aqueles capítulos enormes da Bíblia dos Gênesis que eu aprendi na catequese, que Jacob jurou não sei quantos, não sei quantos, não estou a ver o filme,
ir mencionando as personagens e nós irmos à procura de saber quem é que são essas personagens por nós próprios. Quer ir ao índice que a escritora põe no fim do livro, que achei espetacular. Quer ir conhecer mais pelas personagens, e isso é que tem piada para mim ao ler ficção histórica. Assim o livro passou por mim sem me deixar muita moça, com muita pena, porque eu queria gostar imenso do livro, e eu lhe vou dar 3 estrelas. Não sei se entenderam muito bem o que eu queria dizer, mas isto foi o que eu senti a ler o livro. Espero ver-vos no próximo vídeo. Tchau!